Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uma vez, uma pessoa me escreveu perguntando se 1 Coríntios 14 era para incentivar ou falar em línguas para edificação própria. Então ele enxergou isso no capítulo. Eu disse: não, é justamente o contrário, não é? É para não buscar edificação própria. Porque aqui ele está falando da igreja. Ele está falando, tudo aqui tem a ver com igreja, né? No versículo 4, mas o que profetiza edifica a igreja. Depois você vai seguindo aí no 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então tudo aqui, depois há outros versículos também que vão mencionar a palavra igreja, tudo aqui tem a ver com a igreja, o que é? Com a reunião, ou a assembleia reunida, ou a congregação reunida. Então, não tem a ver com a edificação própria. A edificação própria a gente faz em casa. A edificação própria a gente faz em casa. Agora eu dei risada, porque eu lembrei de um amigo que ele fez um doutorado nos Estados Unidos, numa área de agricultura, de plantio de batatas, eu acho que era, e ele descobriu umas coisas assim fantásticas, o negócio, mas por causa da política da universidade, que tinha lá um outro que era estrela, que era preferido, né? Então deram para o outro o prêmio, não para ele, né? E aí o reitor mandou uma carta para ele dizendo que estava fazendo a ele uma tem até que rir, né? Uma homenagem íntima. Por isso que não foi publicado, né, o trabalho que ele fez e nem o prêmio que ele merecia ganhar, porque a universidade estava fazendo uma homenagem íntima. Aí ele respondeu: a homenagem íntima quem faz comigo é minha mulher, na universidade. Então aqui não tem nada a ver com a edificação pessoal, que geralmente usa esse versículo 4, o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo. Ah, então eu vou falar em língua desconhecida para edificar a mim mesmo. Não, filho, aqui é a igreja. A igreja. Versículo 4, o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Versículo 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Versículo 19, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que também possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Versículo 23, se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Versículo 28, mas se não houver intérprete, fique calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 35, se querem aprender alguma coisa, então em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então, tudo aqui tem a ver com a igreja, que é a Assembleia dos Cristãos Reunidos. Então, é totalmente uma falta de bom senso você pegar um versículo, onde ele está falando assim, o que fala em língua desconhecida, ele fica sempre assim mesmo, e querer aplicar isso como sendo o ensino desse capítulo. Não é. Não é. É justamente o contrário. Aqui a ideia é o que deve ser feito para edificar a igreja. A edificação própria, a edificação íntima, faça em casa, né? Faça em casa, na sua leitura particular, na sua leitura privada, nas suas orações. Fale com Deus em casa. Você não tem que falar com Deus publicamente de uma maneira que ninguém entende. Percebe? Porque o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja.
Então é isso que é importante entender aqui. E quando ele fala no versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, eu não entendo que isso seja uma ordem para você se esforçar para receber um dom. Porque os dons são dados por Cristo. Não é isso? Ou as manifestações espirituais pelo Espírito Santo. Então não cabe a mim falar assim, eu quero receber, deixa eu ver, traz o cardápio de dons aí que eu vou escolher aqui, eu quero um desse, para sobremesa eu quero esse dom aqui. Não é isso. Nós não temos poder de adquirir dons. Nós recebemos o dom, mas podemos orar que o Senhor possa prover a igreja, a assembleia, os irmãos com dons espirituais que possam servir para a edificação de todos. E eu devo procurar também com zelo os dons espirituais no sentido de não perder meu tempo com aqueles dons espirituais que não trazem nada, não trazem proveito algum. Por exemplo, tem um lá que está falando em línguas. Que bonito, que interessante. Eu nunca escutei alguém falar chinês, agora ele está falando chinês. Mas peraí, o que eu estou aproveitando disso? Nada, zero. Mas aquele ali está profetizando, está falando da palavra de Deus. Então isso serve para minha edificação. Então esse dom eu devo procurar. Eu devo dar preferência a esses dons que vão me edificar. É nesse sentido aí. Porque daí ele fala no versículo 2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistério. O que ele está dizendo aqui não é para incentivar falar em língua desconhecida. É justamente para mostrar que não está servindo para nada em relação à edificação da igreja. Deus está entendendo o que ele está falando, mas os outros não. Porque ele não está falando aos homens. Então ele está falando algo que só Deus entende. É que nem eu pensar, eu falar em pensamento, só Deus entende os meus pensamentos. Então não é de maneira alguma isso aqui um aval para que as pessoas falem língua desconhecida, para poderem ficar falando com Deus, ou então para poderem trazer edificação para si mesmos. Não é, ele está mostrando por contraste que isso não serve para nada. As línguas foram dadas, sim, como sinal para os que não creem, principalmente judeus, para que eles ouvissem aquilo e ouvissem cada um na sua própria língua, como aconteceu lá em Atos 2, judeus de várias nações, eles escutaram em suas próprias línguas o que estava sendo pregado. E isso sim, foi ali uma manifestação do Espírito Santo. Mas para convencer as pessoas por meio daqueles sinais. Agora, você vai falar para quem já está convencido? Não faz sentido. Não faz sentido. Só serve para exaltação daquele que fala. Então, continuando aqui, o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Se ninguém o entende, por que ele está falando na reunião? Porque na reunião você está congregado com outras pessoas e você deve buscar o proveito de todos, não o proveito próprio. Mas aí ele acrescenta no versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Agora sim. O que é edificação? Edificação é você acrescentar uma coisa a outra, né? Como a gente faz numa parede, na hora de construir com tijolos, você vai colocando um em cima do outro, você vai edificando, fazendo crescer. Então, você edifica a pessoa com conhecimentos da palavra de Deus, das revelações de Deus, um conhecimento que a pessoa não tem. Então, ela é edificada com isso. Ela cresce no conhecimento, né? Ela vai crescendo nesse conhecimento. Exortação é no sentido de bronca, né? Eu vou exortar você porque você não estava andando direito. Você estava fazendo isso, fazendo aquilo outro. Então a exortação é uma espécie de reprimenda ou de chamar atenção para certas coisas que às vezes é isso que nós precisamos escutar, né?
Então, quando nós estamos congregados, nós escutamos coisas para edificação e nos regozijamos porque estamos sendo edificados, crescendo no conhecimento da verdade, mas às vezes o Senhor percebe que nós estamos precisando de exortação. Aí ele levanta o irmão lá para trazer uma exortação. Aí sai todo mundo todo mundo com a marca da mão no rosto, assim, né? Os dedos no rosto, porque levaram uma exortação. Claro que não é uma coisa assim violenta, né? Eu estou exagerando para chamar a atenção do que significa exortação. E consolação. Consolação é para quando a assembleia está desanimada, os irmãos estão fracos na fé, estão errantes. Aí vem uma palavra para consolar. Então, edificação, né? Meu filho, 2 mais 2 dá 4. Exortação, meu filho, o que você fez aqui? Eu falei que era 2 mais 2 dá 4, você pôs 5, está errado. Corrija aí esse caderno. E consolação, ô filho, não fica triste não, que você estudando você vai passar de ano. Entendeu? No versículo 4, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, o que eu deveria fazer em casa, e não aqui, ou não numa reunião da Assembleia, mas o que profetiza edifica a igreja. O que é profetizar? Profetizar é ser porta-voz de Deus, falar da parte de Deus. Quando o presidente tem que comunicar alguma coisa para a nação, ele manda um porta-voz que fala para a nação, que fala o que o presidente quer falar para a nação. É nesse sentido, então. Então, isso é profecia. Profecia não é necessariamente falar do futuro, embora um profeta poderia trazer uma revelação das coisas que iriam acontecer, mas não sempre. Profetizar é falar da parte de Deus. Eu posso tanto falar da parte de Deus, falando aquilo que Deus já revelou na sua palavra, ou aos seus apóstolos e profetas, como um apóstolo ou profeta lá nos tempos do Novo Testamento, ele podia falar da parte de Deus, podia profetizar coisas ainda não conhecidas, então seria revelação. E Deus revelaria para ele alguma coisa e ele profetizaria essa coisa. Nós vamos encontrar essa distinção, no versículo 29, fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, repare que aqui, ainda nos tempos apostólicos, podia acontecer de vir uma revelação no meio daquela reunião. Então o Espírito Santo ia tocar alguém para trazer algo que era desconhecido ainda, que não era conhecido dos irmãos. Então, quando percebiam que era uma revelação, o profeta que estava falando das coisas usuais, das coisas já conhecidas, né, ele se calaria para esperar aquele que está trazendo uma revelação, porque teria prioridade aí a revelação. Então, voltando lá no começo do nosso capítulo, no versículo 5, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Ele está dizendo isso não no sentido de que todos seriam capazes. Ele está dizendo isso só para mostrar que ele não era contrário a essa manifestação. Mas ele estava colocando aqui parâmetros, né? Botando o trem nos trilhos. Porque ali a coisa tinha virado bagunça. Então tinha que pôr o trem nos trilhos. Porque eu estou dizendo que ele, quando ele fala, eu quero que todos vós faleis em línguas, ele não está querendo dizer que todos falariam. Porque você não pode esperar que todos tenham o mesmo dom. Mesmo porque no capítulo 12, dessa mesma carta aos Coríntios, ele trata desse assunto no final do versículo, no final do capítulo 12, quando ele fala no versículo 29, porventura são todos apóstolos? Isso aqui são perguntas retóricas. Ele está perguntando, não está esperando a resposta.
Porque a resposta é óbvia, é não. Não é? Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? A resposta é não. Interpretam todos? Não. Percebe? Então, não tem todos o mesmo dom. Então, às vezes você vai aí eu recebo muito disso. O pastor falou que se eu não falar em línguas, eu não tenho Espírito Santo. Mostra essa passagem para ele, então. Se ele for um pouco inteligente, ele vai ver que não tem nada a ver dizer que a pessoa só recebe o Espírito Santo se falar em línguas. Isso é uma bobagem imensa. Mas é claro, né, que tem que falar as bobagens para segurar o povo na base do medo, do terrorismo, porque a pessoa não vai sair daquela igreja enquanto ela não conseguir fazer e começar a falar umas palavras que ninguém entende. Mas voltando ao nosso capítulo 14, então, no versículo 5, ele diz: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Por que muito mais que profetizeis? Porque a profecia edifica, exorta e consola. A profecia tem esses três objetivos. E ela traz proveito para a Assembleia. Enquanto que um falando chinês lá não aproveita nada. Que proveito tem uma pessoa que começa a falar chinês no meio de uma reunião? E não tem nenhum chinês ali. A única coisa é que ela vai se exaltar, todo mundo vai falar assim: oh, ele fala chinês, olha que bonito, olha, parece aquele filme que eu assisti que não tinha legenda. Ele vai achar que é isso, porque não serve para nada. Você já assistiu um filme sem legenda? Não serve para nada, uma língua que você não conhece. É isso aí que é falar em línguas na reunião, sem nenhuma tradução, sem nenhuma interpretação. E ele fala então no versículo 5, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Oxa, pronto aí, ó. Quem vai discutir com Paulo aqui a prioridade, o que é mais importante numa reunião da igreja? Aquele que profetiza. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Aqui já é outra história. Ou a própria pessoa interpreta, ou existe um intérprete. Agora, a própria pessoa vai interpretar porque ela estaria falando uma língua desconhecida por existirem ali outras pessoas que falam essa língua, que não entenderiam a língua normal daquela reunião. Não é? Muitas vezes nós recebemos visitantes de outros países e aí nós temos que traduzir. Eu várias vezes traduzi reuniões, então eu tenho que traduzir o que ele fala, por exemplo, ele fala inglês, por exemplo. Aí eu traduzo o que ele fala, eu passo para o português para que os outros ouvintes tenham proveito. E depois, se outro vai e começa a falar em português, eu tenho que traduzir para ele, para o inglês, para que ele entenda o que o outro está dizendo e possa pegar o andamento do assunto para depois talvez trazer uma palavra complementando o que foi dito. É assim que acontece nas reuniões, normalmente nas reuniões da Assembleia, quando tem estrangeiros. A tradução é feita para um e para outro, alternadamente, para que todos sejam edificados. No versículo 6 ele fala: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, ele está deixando claro aqui que essas coisas serviriam de proveito. Revelação, como eu já expliquei, eles estavam numa época em que não tinha ainda sido revelada toda a palavra de Deus. Ciência é conhecimento, né? Se vos não falasse por ciência, ou profecia, ou doutrina. Então, todas as coisas, ou todas as facetas que são necessárias para a edificação da igreja. Então, não adiantaria nada ele falar em línguas e deixar de falar
essas outras coisas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.